Fala aí, galerinha do canal, aqui quem fala é o professor de Física, Alan. Pessoal, aula de hoje, trabalho de uma força. Só tirar meu óculos aqui para ver vocês. Trabalho de uma força. Antes de mais nada, 2 segundos, inscreva-se no canal, né? Clica lá no sininho lá, para que essa aula possa se estender para outras pessoas e para que você possa ser avisado das aulas que tá chegando no canal aí, tá bom, galera? Vamos lá, qualquer dúvida, coloque nos comentários que eu terei um imenso prazer de resolver para vocês, tá bom? Pessoal, então a aula de hoje, um tema que cai muito em prova aí, quem vai fazer colégio naval, o Enem, o ERJ, um tema chamado de trabalho de uma força. Já falando, eu tenho uma playlist aí, Física 1, tem várias aulas de dinâmica, dinâmica 1, dinâmica 2, a aplicação das leis de Newton 1, 2, elevador, plano inclinado, vale muito a pena, são aulas muito boas. E aí, galera, nós sabemos muito bem que a força é uma grandeza vetorial. A força, se é uma grandeza vetorial, tem módulo, uma direção e um sentido. A força está relacionada com a mudança de velocidade, com uma aceleração. E pela segunda lei de Newton, você aprendeu que força é M vezes A. Tá bom? Então, o que seria essa ideia de trabalho de uma força? Então eu tenho um determinado objeto e nesse objeto apliquei uma força, né? Vamos supor que sua mãe foi lá, comprou um carrinho, né? Sua mãe foi lá, comprou um carrinho, aquele carrinho mesmo de quando, né? Aquele carrinho grande, né? Comprou um carrinho, amarrou um barbante e você todo alegre e contente pega através desse barbante, puxa esse carrinho. É mais ou menos a ideia. Eu tenho um bloco, tenho uma determinada força, apliquei uma força nesse bloco. Esse bloco sofreu um deslocamento através dessa força. A relação entre a força e esse deslocamento é uma grandeza chamada de trabalho de uma força. E esse trabalho de uma força é representado por essa letra aqui, ó, que é a letra tal. Vocês verão também em W, em T, tá valendo, tá bom? Mas vamos botar assim tal. Então, vamos lá. Então, trabalho, relação entre força e deslocamento. Equação do trabalho. Trabalho é igual a mais ou menos FD cosseno. F é força, D é o deslocamento, cosseno do ângulo θ. Que ângulo é esse, galera? O ângulo θ é um ângulo formado entre a força e o deslocamento, tá? Então, o ângulo θ é um ângulo formado entre a força e o deslocamento. A unidade de medida do nosso trabalho no SI é letra J, que é Joule. Logo, eu já posso falar para vocês que esse trabalho ele é nada mais e nada menos que uma grandeza escalar. Então, tome muito cuidado, porque tem determinadas provas que principalmente a prova da EAR cobra muito que é grandeza escalar ou que é grandeza vetorial. Mas trabalho é uma grandeza escalar, representado por um valor numérico e por uma unidade de medida. E quando esse trabalho ele é positivo, ele é chamado de trabalho motor. E quando o trabalho ele é negativo, ele é chamado de trabalho resistente. Beleza? Continuando. Você tem lá, né? Vamos supor que você tenha um gráfico e todas as vezes que nós tivermos um gráfico, força e deslocamento, nesse gráfico nós teremos uma determinada figura, uma região. E a área dessa região delimitada vai ser numericamente igual o trabalho.
Mas a pergunta que alguns estão fazendo: professor, em que momento eu observo que o meu trabalho é positivo? Em que momento ele é negativo? E aí, qual a ideia? Eu sei que positivo ele é motor e negativo ele é resistente. Galera, a ideia do meu trabalho ser positivo ou negativo vai depender do meu ângulo. Por isso que eu coloquei uma observação com alguns casos particulares aí. O primeiro caso aqui, eu tenho deslocamento e perpendicular ao deslocamento eu tenho a minha força. Então tá aqui, força e deslocamento perpendicular. Ok, show de bola. Então, o ângulo formado entre a força e o deslocamento é um ângulo de 90 graus. E nós já sabemos então que cosseno de 90 é o quê? Zero. Então, ó, se cosseno de 90 é zero, 0 vezes D vezes F, qualquer número multiplicado por zero é o quê? Zero. Então, o trabalho é zero. Então, tem que ficar guardado na minha mente que todas as vezes que uma força é perpendicular ao deslocamento, o trabalho dessa força é zero, porque cosseno de 90 aqui vai ser zero. Ok? Exemplo clássico de forças que não realizam trabalho em determinadas situações. Aqui, galera, eu tenho um objeto, eu tenho um carrinho deslocando-se na direção horizontal, do sentido da esquerda para a direita. Só que lá em dinâmica, nas leis de Newton, nós vimos que tem duas forças sendo aplicadas: peso para baixo, força normal para cima. Então perceba o seguinte, galera: essas duas forças, elas não são perpendiculares ao deslocamento. Então eu posso dizer que o trabalho da força peso é igual ao trabalho da força normal, que vai ser igual a zero, porque a força é perpendicular com o deslocamento. Foi até aí? Segundo caso particular: deslocamento para um lado, força para o outro. O ângulo formado entre a força e o deslocamento vai ser um ângulo raso, né? 180 graus. Cosseno de 180, galera, vale menos 1. Então, ó, se aqui é menos 1, olha a equação que eu tenho. Trabalho é igual a menos FD. Olha aqui, apareceu o sinal negativo. Trabalho resistente. Qual seria um exemplo clássico de um trabalho resistente? Peguei aqui, galera, força de atrito. Eu tenho um objeto, né, se deslocando numa superfície não lisa, da esquerda para a direita. No sentido contrário, eu tenho a força, que é o FAT, força de atrito. Ó, então em sentidos contrários, o ângulo entre o F e o D, um é um ângulo de 180 graus, cosseno de 180 menos 1. Então, quando você calcular o trabalho da força de atrito, esse trabalho vai ser negativo e ele vai ser resistente. E depois, né, isso aqui é uma equação que aparece também bastante, tem a ver com essa aqui também, né? Força e deslocamento na mesma direção, no mesmo sentido. Se você tem a força na mesma direção, no mesmo sentido, o ângulo é 0 grau, cosseno de 0 vale 1. Então, né, 1, então o trabalho fica sendo FD, trabalho positivo, trabalho motor. Então, eu quero que vocês entendam isso nessa aula. Tem força, tem deslocamento, tem trabalho. FD cosseno. Cosseno, ângulo formado entre o F e o D. Se é perpendicular, trabalho é zero. Força, sentido contrário, é negativo, trabalho resistente. No mesmo sentido, é positivo, trabalho motor. Beleza? Se eu tenho um gráfico FD, a área é o trabalho. Quer ver um exemplo clássico que cai muito em prova? E nas provas de vocês não serão diferentes? Olha que massa aqui. Vou apagar o quadro. Temos bastante coisa para a aula de hoje aí. Então eu tenho aqui um gráfico. Vou colocar assim, exemplo 1. Então eu tenho um gráfico. Cuidado com a unidade de medida, tá, galera?
força e deslocamento. Tá aqui, ó. Vou colocar assim o gráfico, força e deslocamento. Força e deslocamento. Vou botar 5, 10 e 20. Então aqui eu tenho um gráfico, força e deslocamento, que representa uma força aplicada a um determinado objeto. E através desse gráfico, nós podemos calcular o trabalho entre 0 e 10 metros. De que forma eu calculo o trabalho dessa força entre 0 e 10 metros? Tá lembrados que eu falei alguns minutos? Calculando o que, meus amigos? Olha que eu tenho aqui uma figura geométrica. Vou calcular a área. A área vai ser igual ao trabalho. Então a figura aqui é um triângulo. Então vamos lá, ó. A área é o trabalho. Vai ficar base vezes altura sobre 2. A base aqui é 10 vezes a altura, que é 20, sobre 2 aqui. Vai ficar 200 sobre 2, 100. Qual a unidade de medida do trabalho? Letra J, que é joule. Perfeito até aí, galera? Calculei a área, eu sei o trabalho. Show? Tem um outro tema dentro dessa questão de trabalho que é extremamente importante, que é o seguinte: ele é chamado de trabalho resultante. O que seria a ideia do trabalho resultante? Quando eu falo essa palavra várias vezes, resultante, 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 o que vem em sua mente? Resultado de alguma coisa. Então o trabalho resultante, ele é nada mais, nada menos que a soma algébrica dos trabalhos. Então o trabalho resultante é trabalho 1 mais trabalho da força 2 mais trabalho da força 3 e aí N valores. Como que seria essa ideia? Como que nós podemos calcular o trabalho resultante? Quer ver? Vou pegar esse objeto aqui, ó. Situação muito bonita. Quer muito em prova aí. Fica comigo aí, galera. Tem muita coisa para hoje. Então aqui tem um bloco, né? Esse bloco tem algumas forças sendo aplicadas. Eu tenho peso para baixo. Eu tenho força normal para cima. Eu tenho F para a direita. Tranquilo. E eu vou dizer para você que esse bloco sofreu um deslocamento. Sofreu um certo deslocamento. Tá aqui, ó. Beleza, tranquilo. Vou dizer para vocês então o seguinte, que força normal tem o mesmo módulo da força peso, que é igual a 10 newtons. Está aqui guardado. Que é igual a 10 newtons. O valor da força que está sendo aplicada vai ser igual a 20 newtons. E o deslocamento vai ser igual a 2 metros. O que eu estou percebendo então, galera? Eu tenho 3 forças aqui. Força normal, força peso e força F. Então, para cada força, nós teremos um trabalho. Eu calculando o trabalho de cada uma dessas forças e fazendo um somatório, nós vamos ter o trabalho resultante. Vamos lá? Opa, um detalhe. Falei alguns minutos para vocês. Se o deslocamento ocorre na direção horizontal e essas duas forças estão na direção vertical, logo, aí você vai dizer assim, professor, é sempre assim? Não necessariamente, segura aí. Logo, o trabalho da força normal é igual ao trabalho da força peso, que vai ser 0. Fechou? Tá aqui. Vamos calcular o trabalho de F. Trabalho de F vai ser igual, galera, a força não está na mesma direção, no mesmo sentido do deslocamento?
Então o ângulo ali é de 0 grau. Cosseno de 0 grau vale 1. Então a equação que nós vamos usar é apenas FD. Então vai ficar trabalho de F, né? Trabalho da força F é o valor da força F, que é 20, vezes deslocamento, que é o 2. Então você vai ter aqui 40 joules. Então quem é o trabalho resultante? É só somar todos eles, né? Vai dar 0, 0 aqui, mais 0 aqui, mais 40, vai ficar então 40 joules. Eu posso ter o trabalho da força de atrito? Posso, calcularia e somaria no final. Então aqui a ideia foi mostrar para você o seguinte, que através desse exemplo, se eu calculei a área, eu sei o trabalho. Eu tenho o trabalho resultante, que é a soma de todos os trabalhos aí. Beleza, galera? E aí, o trabalho da força peso e da força normal foi igual a 0, por quê? Porque são perpendiculares ao deslocamento. Eu já falei alguns minutos aí a ideia. Trabalho de F. F vezes D. Trabalho positivo chamado de trabalho motor. O valor da força que é 20, deslocamento que é 2. Cadê o cosseno, professor? Faltou o cosseno, não tem problema, meu querido. Olha só. Faltou o cosseno. Olha que tranquilidade. Se o ângulo formado entre a força e o deslocamento é um ângulo de 0 grau, porque estão na mesma direção, no mesmo sentido, cosseno de 0 você sabe que é quem? 1. Então, ó, 20 vezes 2 vezes 1, 40 joules. Trabalho resultante é a soma. Beleza, galera? Então, isso aqui é a primeira parte do tema chamado de trabalho de uma força. Fique ligado que nós teremos mais aulas referente ao trabalho, como trabalho da força peso, trabalho da força elástica, potência mecânica e dentre outros, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vamos compartilhar essa aula com outras pessoas. De novo, dê o seu like aí para que essa aula possa atingir outras pessoas, galera. Bons estudos, um grande abraço e um beijo aí para todos aí.